Pessoal, vamos lá, né? Deixa eu passar aqui, então. Tema super relevante que a gente está vivendo nesse tempo. Todo mundo quer fazer, mas ninguém quer errar. E se errar, quer errar da menor maneira possível. Vamos trazer alguns dados aqui para a gente poder trazer o que está acontecendo. Deixa eu só me situar aqui com esse passador. Só um pouquinho, peraí. Ó, verdinho. Verdinho que passa, mas não passa. Ó. Agora foi. Então vamos lá. Pessoal, então meu nome é Matheus Magno. A Local Web nos surpreendeu dizendo que somos um dos 50 nomes para se acompanhar sobre transformação digital. Isso depois de viver muita coisa, em muitos projetos nos últimos anos, especialmente também por estar estudando muito e com mão na massa. Muitas empresas aqui vocês conhecem, então, diversos projetos importantes que acontecem, que nós somos clientes hoje, passaram por aprendizados que a gente viveu e tem vivido até os dias de hoje. Bom, mas isso tudo só faz sentido se a gente puder trazer para aplicação prática. Então vamos olhar aqui o que tem acontecido no mundo. Quando a gente olha aqui o ranking das 500 empresas mais ricas do mundo, olhando de 1955 até 2025, a gente viu que 90% dessas empresas morreram. E o problema é que ninguém está sentindo falta dessas empresas. Ninguém, na hora de comprar um laptop, um notebook, fala que saudade que eu tinha da Compaq, como é que era? Aquela que era boa. Ou que saudade do cheirinho da Xerox. Ninguém tem esse tipo de comportamento porque a gente substitui. Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, vem novo e que resolve um problema real, nos ajuda na substituição. Esse é o grande momento que a gente tem vivido. Quando a gente olha isso nos dados, vamos olhar os dados aqui. Considerando ainda, só passar aqui um antes, aqui, ó, considerando o que está acontecendo no nosso contexto. Agentes de IA tentam emplacar em 2026, após fracasso no ano de 2025. O problema da última milha que retarda a transformação da IA. Olha lá, 40% dos projetos com agentes de IA serão cancelados até o ano que vem, segundo o Gartner. Trabalhos mal feitos com IA podem custar até 9 milhões de dólares por ano, ou seja, prejuízo que ninguém quer ter. 95% dos projetos falham por falta de estratégia. Mas olha que dado interessante. Quando a gente olha aqui os números do fracasso, né, ou seja, do que gerou um ponto de perda pelo qual a gente não quer passar, cerca de 80% a 95% falham sobre o retorno sobre o investimento, ou seja, não teve uma mensuração no início. Quando a gente olha nas perdas financeiras no ano 2025, mais de 547 bilhões de dólares foram perdidos em projetos no mundo, quando se olha dentro dessa perspectiva. E o custo por projeto, o custo médio de um projeto abandonado, olhando isso no mundo, está na casa de 7,2 milhões de dólares ou 35 milhões de reais. Olha as alucinações, em 2024 já chegam aí a prejuízos gigantescos. Bom, quando a gente olha nesse cenário, a gente tem uma consciência que é o vale da ilusão. Ou seja, de um lado, muito está sendo feito, do outro lado, muito também tem sido o impacto. Nesse cenário, 24, 2025, 2026, olha lá, 74% dos projetos não tiveram ROI, 79% em 2025 também não, e 76% também não tiveram retorno sobre o investimento. Bom, más notícias, mas nós estamos aqui porque nós também estamos vendo que as notícias e o mercado e tudo nos impulsiona ao contrário, para poder testar, fazer. Ou seja, sem IA, sua empresa está perdendo vantagem no mercado. Entenda o porquê. IA não é sobre tecnologia, é sobre como sua empresa vai competir. Quem não usa pode perder espaço no mercado. Então tem um paradoxo aqui. De um lado não tem como, é uma realidade. Do outro lado tem um conjunto de perdas que também é uma realidade. Todos nós queremos utilizar, crescer e principalmente gerar impacto. Como? Como fazer isso? O ponto é que toda vez que a gente olha para o mercado, a gente vê que, num contexto como esse que eu contei, 3 são os sentimentos que permeiam a dinâmica de gestão dos executivos ou dos empreendedores. Medo, incerteza e dúvida. O problema é que, com medo, você tem paralisações e cortes. Ou seja, se você
Quantos aqui implementam projetos de IA? Tem alguém aqui que implementa? Então vocês vivem ou já viverão pontos como esse que eu estou comentando. Com medo, o contratante para ou corta. No cenário de incerteza, ele diminui os investimentos. E no cenário de dúvida, ele mantém o status quo. Vamos avaliar e conversamos um pouco mais à frente. Me conte um pouco mais o que você fez num concorrente parecido, me mostre um pouco mais os resultados. Ou seja, existe ali um processo que precisa ser revisado. Olha que interessante, quando a gente olha o cenário no mundo das empresas, todas elas estão em basicamente 4 momentos. Você tem empresas que elas estão no momento 1, que é o momento onde ela tem o core business dela está passando por um forte processo de disrupção. Ou seja, aquilo que ela faz está sendo afetado porque mudou o interesse do mercado. Exemplos clássicos como esse, Globo, por exemplo, mídia, por exemplo, né, a própria parte de carros, né, ou seja, quando a gente olha para aqueles mercados mais antigos, quando muda o desejo do consumidor, por exemplo, muda-se a atenção e muda o interesse. Isso muda a perspectiva do core business daquele negócio. A transformação é o único caminho para sobrevivência no médio prazo. Quando a gente olha aqui algumas outras empresas que podem estar no cenário onde o core business dela está pressionado por concorrentes similares, a transformação é o caminho para voltar a crescer. Olha o que está acontecendo. Esse cenário de digitalização, o cenário onde a IA vem com muita força. A gente aqui sabe e já viveu cenários como, por exemplo, num cenário de banco. Ninguém aqui vai ao banco para fazer networking, não é verdade? Filas. Hoje em dia ninguém quer isso. Você não vai em um local para resolver um problema por causa do atrito. Você quer menos atrito e o máximo de resultado possível. Inclusive, quando a gente fala de inovação, é sobre isso. É tirar atrito, melhorar a experiência, que habilita engajamento, e toda vez que você tem engajamento, receitas são geradas. Então, tirar o atrito, melhorar a experiência, habilitar o engajamento e habilitar receitas a partir disso. Isso move a dinâmica de projetos e produtos digitais, inclusive com motores de IA. Tem aquelas empresas que estão ali passando por um core business que tem crescimento. Essas têm muitas oportunidades para criar os seus ecossistemas, produtos digitais, novos processos, novos projetos. E tem aquelas que o core business está posicionado para crescer aceleradamente. Para essas, é pensado a estratégia de jet ski, né? Você tem ali o seu transatlântico e você solta projetos menores que, à medida que ele tem retorno sobre o investimento, você naturalmente escala aquele novo projeto e aquilo reposiciona o seu negócio. Bom, vamos voltar aqui para o nosso cenário. Está claro que a guerra hoje não é do grande contra o pequeno, mas é do mais ágil contra o mais lento. Ou seja, se você está aqui e o seu posicionamento é sobre mudar a perspectiva do seu negócio, a agilidade é o básico bem feito em cima dessa reflexão, desse posicionamento. Vamos olhar aqui para o cenário, então, do nosso grande tema. Como é que a gente pode, os CEOs, como é que pode os empresários, os empreendedores, os líderes, os executivos, errarem, e quando errarem barato, né? Ao contrário, tentar, inclusive, não ter, já aprendendo com experiências pregressas. Olha só, quase todo líder sabe que precisa de uma evolução digital, né? Mas olha ali, 77% dos projetos eles estão falhando na fase de escala. Então você consegue lançar, na hora de escalar, você tem falhas nesse contexto. A maioria das empresas que estão investindo em IA, elas não estão investindo com uma estratégia muito clara. Num grande momento, existiu um desejo por experimentação, outro momento, houve uma visão de simplificação demais, e um outro cenário, existia, inclusive, um contexto de baixa maturidade interna. Num contexto desse, onde tem tido o maior volume de perdas? Olha só, os pilotos que não escalam. A prova de conceito, ela é bonita, mas ela tem ali um retorno sobre o investimento zero na operação. O piloto ele fica eterno sem ir para a produção, ou seja, validação contínua, fine tuning contínuo, e aquilo ali não sai, ou então vai aumentando o seu escopo continuamente. Quem lida com projetos sabe o que é isso. Você começa a fazer e de repente vem novas solicitações, e aquilo que era para resolver um problema menor, de forma pragmática, entregando um resultado,
ao invés de você resolver isso rápido, você acaba tendo um impacto disso ser prolongado. Aumenta o seu custo, aumenta a insatisfação do seu cliente, embora você está tentando customizar e personalizar. O piloto não escala. Outro ponto fundamental e que tem acontecido é a IA sem estratégia de dados. Um modelo é treinado em dados ruins, entrega uma decisão ruim, ou seja, você acaba não tendo o resultado efetivo. Terceiro ponto, quando você tem um fornecedor que ele tem ali um lock-in invisível, ou seja, todo o conhecimento está com ele, toda a documentação está com ele, toda a regra de negócio está com ele, e você, agora, que era para ter a oportunidade de ter um ganho operacional no seu negócio com modernização tecnológica, você agora está preso em um fornecedor. Tem uma dependência. E aí, quando você vê isso tarde demais, você investiu, e o que acontece? Você passa a ter uma perda na hora de desligar ou de trazer para dentro da sua empresa. O time sem adoção, a tecnologia até está implementada, mas a cultura não mudou, ninguém usa, ninguém quer isso. Uma vez eu fui fazer exatamente esse tipo de projeto. Tinha uma empresa grande, era na área de vendas, e me passaram, por exemplo, a estrutura dos executivos de contas, para poder fazer o teste de validação da IA. O que vocês acham que aconteceu? Eles faziam tudo para não usar a IA. Por quê? À medida que fazia, que atendia, que tinha dados, existia um receio muito grande sobre uma baixa. E, naturalmente, tem muita mídia no mercado e muita coisa sendo dita exatamente sobre um reposicionamento da força de trabalho, ou sendo liberada para outras áreas, ou exatamente diminuindo as folhas de muitas empresas naquele contexto. Bom, time sem adoção, você tem tecnologia, mas você não tem impacto, você não tem melhoria, você não tem crescimento. Bom, partindo desse cenário, como é que a gente então se posiciona? O que a gente tem que fazer? Eu trouxe aqui 3 pontos macro para que a gente possa sempre olhar para eles a partir dessa ideia de um guia para você poder já seguir. Primeiro ponto é entrega de valor. Qual o problema efetivo, pragmático, claro, a gente vai resolver num período menor do que 90 dias. Esse problema tem que estar muito claro. E tem que ter a métrica, como que a gente vai medir se esse resultado efetivamente aconteceu. Vou te dar um exemplo prático. Uma vez eu fui implementar um projeto por uma grande empresa de energéticos, global, muitíssimo conhecida, e nos primeiros 2 meses começamos a economizar 480 horas. 480 horas a um salário de R$6.000, e você tem uma economia anual em torno de 215, 220 mil reais por mês, por ano, naquele contexto. Então, para a POC, aquilo já se pagou. O que aconteceu? Ficou internamente nos relatórios das horas, mas as pessoas continuaram exercendo suas funções. Não houve um reposicionamento, um ganho interno, porque a gestão não olhou aquele ganho e não trouxe isso para uma perspectiva do retorno para o investimento. Ou seja, muitos momentos você pode estar vivendo um cenário onde você entrega o resultado, mas a métrica tem que estar alinhada com a entrega prática. Senão você tem uma entrega verbal e que você mostra, mas ela não se configura em resultado financeiro. E isso pode gerar uma visão de que o investimento foi feito, mas não foi colhido o resultado. Métrica, desde o início, te livra de muitos maus entendidos no processo. Ponto fundamental, os dados. Temos dados suficientes e de qualidade? Se existe esse dado suficiente de qualidade, eu vou mostrar aqui um pouco, existe uma estrutura. Quando a gente fala de dados, é como um iceberg. Eu vou mostrar aqui um pouco. Você tem que olhar desde a estrutura da qualidade dele até a sua estrutura de governança. Como que você organiza isso para que você não coloque o seu cliente em risco ou você mesmo esteja a partir do seu modelo, dos seus projetos. Vou trazer isso aqui um pouco. A auditoria de dados antes do modelo vai te livrar de muitos custos indevidos na hora que o projeto andar. E o terceiro ponto aqui, ó, adoção. Quem vai usar? Como mediremos o sucesso? Sem dono, sem uso. Definir os indicadores, como eu falei, antes do MVP. Bom, até aqui trouxemos uma visão global, trouxemos uma visão nacional, trouxemos uma visão prática. Mas vamos trazer aqui uma visão de pontos simples de serem lembrados e que podem acompanhar o nosso dia a dia nas nossas empresas e na nossa gestão. Olha só, os 5 erros mais caros que os CEOs cometem com IA. O primeiro é comprar como SaaS.
O mercado está pensando ainda IA em muitos momentos como pensava software lá no passado. Acha que é uma licença, que você vai entrar lá, vai clicar, ainda vai sair com algo diferente, é diferente. Então, o primeiro ponto é não comprar como uma ferramenta, e principalmente na parte de assinaturas. Então, exemplo, assinar de repente ali o GPT Enterprise, o Cloud ou outro. Qual case que você quer resolver? O que exatamente está combinado? O que você espera em quanto tempo? Se isso não está muito claro, você vai errar e vai ter um custo indevido. Ou seja, uma recomendação. Defina o problema, depois escolha qual é o tipo de ferramenta e depois escolha o tipo de solução. Segundo ponto, terceirizar 100% da inteligência de IA. Quando o fornecedor sai, a empresa perde conhecimento junto, a capacidade analítica e de IA precisa estar dentro do DNA interno do negócio. Ou seja, por mais que às vezes internamente seja difícil ter a velocidade, mas entender o processo no kickoff, entender a documentação, entender a arquitetura, entender qual que é o fluxo, isso é importante para a empresa, para que ela saiba, inclusive, ter uma conversa produtiva da escala daquele projeto de IA. Diferente disso, o fornecedor vai entregar aquilo que conseguiu e você vai receber o que foi possível. E, no final, o resultado não é exatamente o que foi contratado. E ninguém quer isso. Terceiro ponto, né, na verdade ainda, recomendação. Tenha pelo menos uma pessoa interna, que conheça do processo, que goste de documentação e que seja alinhada para poder ser dona desse tema. Terceiro ponto, medir a IA por horas economizadas e não por receita. Então, olha aí, automatizou 200 horas por mês, ótimo, mas o que aconteceu com essas 200 horas? O quanto que isso gerou de resultado prático? E qual receita, de fato, adicionou ou quanto de diminuição no custo aconteceu? Então, conectar a IA ao PNL, ou seja, ao orçamento, à gestão financeira também, os resultados financeiros. Isso vai permitir com que você não tenha, para quem entrega projetos de IA, para o seu não ser cancelado, e para quem contrata, para que ele não perca força, porque no final ninguém está vendo valor naquilo, no tempo e na maneira que foi pensada. Quarto ponto, piloto infinito, fuja dos pilotos infinitos, a POC eterno, o POC eterno. Piloto rodando já está há 8 meses, nunca vai para a produção de verdade. Por quê? Porque falta um dono, porque falta os indicadores alinhados, porque os dados consolidados ou a decisão não foi tomada de poder abrir mão quando não teve os resultados ali acordados. Ou seja, aqui, ó, gatilho, qual é o go no go? Nos próximos 60 dias. Sem execução, sem projeto, sem custo, sem prejuízo. E quinto ponto que eu trouxe aqui para a gente, uma coisa muito, muito relevante, que é a parte de governança. Muito se fala de projetos, muito se fala de dados, muito se fala de processos, mas como nunca estão acontecendo os ataques de cibersegurança. Quem está vendo isso aí? As grandes empresas já tiveram diversas surpresas por meio de ataques e sequestro de dados e etc. Quando você fala sobre projetos de IA, dependendo do contexto, da arquitetura e da governança não observada, você pode ter prejuízos reputacionais, financeiros e, especialmente, jogar todo o seu investimento embora. Já vi casos onde existiu ali cenários de empresas que não tinham backup. E me ligaram, por exemplo, acabei de perder tudo. Você consegue reconstruir o nosso projeto? Porque a empresa que eu tinha contratado não tinha backup. O banco foi atacado e danificou toda a nossa estrutura de dados. Você imagina um cenário desse, IA é alimentada por dados. Se você tem um ataque no banco e se o banco é fragilizado, o que acontece com toda a solução? Fragilizada, sem impacto, sem uso. Então, a governança é super, super importante. Os baixos requisitos, principalmente nas empresas médias e de segurança. Recomendação: nunca entre sem ter uma política mínima. E quais são os riscos não aceitáveis? Quais são os riscos que a gente não aceita de jeito nenhum? Isso tem que estar muito claro para que você possa entender a perspectiva e a capacidade do seu parceiro ou do seu time interno de poder lidar com aquele projeto. Vamos seguindo aqui? Mapa de maturidade, então.
Considerando as empresas, e entendendo que no Brasil nós temos empresas pequenas, médias grandes e grandes, todos esses momentos podem ser vividos a depender do tipo de empresa. Tem empresa que está no cenário lá, ó, caótico, os dados estão em planilhas, nenhum processo digital. Qual que é a recomendação para ela? Não invista em IA ainda. Resolva os dados primeiro. Ou seja, não vai no processo do desejo só, se você está falando sobre um projeto específico. Tem empresa que está no processo digitalizado. Sistemas integrados ela tem, dados centralizados ela tem. Qual que é a sugestão? Ela ter ali assistentes ou agentes de consulta, e treinamento e suporte. Outro ponto aqui é o analítico. Dashboards e indicadores em tempo real. Invista em inteligência preditiva, churn, demanda, risco, agentes, multi-agentes. Tem empresa que está ali, ó, no inteligente. Os modelos estão rodando em produção. Então, invista em generativa como produto. E empresas que estão num cenário muito avançado já, ou seja, já pensando em ecossistema. Então, ali você pode ter novas linhas de receitas. Eu queria pedir a ajuda de vocês, por gentileza. A apresentação que eu mandei, ela está com a versão V3, e eu queria deixar um guia que eu deixei no finalzinho. Se puder subir a V3, por gentileza, que é a última que eu tinha colocado, tem alguns pontos que são super interessantes que eu queria trazer aqui para todos nós. Ainda falando aqui de cases, enquanto eles vão checar aqui, alguns cases reais, dentro desse processo que a gente comentou aqui. Indústria de alimentos, setor de indústria alimentício, médio porte. Qual que era o desafio? Perda de 18% no estoque por previsão de demanda manual. Qual que foi a solução? Um agente de IA preditivo integrado ao ERP para reposição automática. O que ela teve de resultado? 62% de desperdício, ela deixou de perder 62% e teve 2,1 milhões de reais economizados em um ano. Essa foi a projeção e essa implementação aconteceu em 67 dias. Outro cenário aqui, numa empresa de grande porte, para o B2B, a equipe gastava 4 horas por dia em tarefas administrativas. Qual que foi a solução? A IA de automação de propostas, follow-up e CRM, com agente N8N, com automação. O que aconteceu? Aumentou em 34% a conversão de leads. O tempo para produzir uma proposta caiu de 4 horas para até 22 minutos para os casos mais complexos. E por último, a empresa aqui de saúde. Mudou? Certinho? Beleza. Saúde, olha lá. Alto churn de pacientes por falta de acompanhamento pós-consulta. Solução, agente conversacional de IA para jornada pós-atendimento via WhatsApp. O que aconteceu? Diminuiu em 41% a taxa de abandono e aumentou em 28% a receita recorrente. Aqui foram alguns feedbacks. Olha que interessante quando você faz esses passos desse guia. E ó, no final, eu vou deixar esse guia todo aqui para vocês, tá bom? Olha lá, essa empresa aqui, ó, ela teve 16 milhões totais de resultados capturados no período de 90 dias. E aqui nós tivemos, naturalmente, os feedbacks. Aqui foi um cenário bem prático em relação a hospital, onde a gente passou a colocar análise preditiva do infarto. Como é que você sabe? Tudo que o hospital não quer é que as pessoas cheguem lá na emergência. Tudo que o plano de saúde não quer é ser acionado por isso. Então, a gente começou a trabalhar com análise preditiva dos dados para poder prevenir o infarto. Se a pessoa sabe antes, ela se cuida, ela não vai para o hospital. E o hospital tem o retorno sobre o investimento num projeto desse, calculado já desde o início. Aqui ela tem lá ó, o ROI, 3,2 vezes, 2,8, 2,5, em cada tipo de tratamento de um conjunto de pessoas com perfis similares. Olha aí. Retorno sobre investimento em 3 horizontes. Horizonte 1, eficiência operacional, otimizando o lucro. Horizonte 2, aumentando sua vantagem competitiva. Ou horizonte 3, novo modelo de negócio. Para o horizonte 1, você tem ali, ó, reduzir custo, liberar equipe. Você tem projetos que vão ser contratados aqui, ó, aumentar a receita e melhorar a satisfação do cliente, ou receber muito projetos de inadimplência nesse tempo. Brasil passando por alguns desafios, todo mundo quer vender mais e não ficar sem receber. Então, projetos de vendas
de operações e financeiro têm sido os principais nesse modelo, quando a gente fala principalmente em empresas médias. O que é importante a gente ter? Qual é o custo atual daquele processo hoje? Faz isso na largada, porque aí a partir disso você sabe exatamente qual foi o retorno em cada etapa que você decidiu operar. Todas as empresas hoje atuam simultaneamente em horizonte 1, 2 e 3, não é verdade? Todo mundo está olhando eficiência, vantagem competitiva e melhorando sua capacidade de posicionar o seu negócio. Baseado nisso, é importante ter essa estrutura desse jeito. Aprimorar o core, novos negócios com base no core, experimentação em novas receitas de crescimento. Olha aqui, modelo de execução, 5 passos para que a IA possa gerar resultado. Primeiro, diagnóstico, mapa de maturidade, mais o inventário de dados. Onde estamos? Onde a gente precisa chegar? Depois, qual que é o use case por impacto, viabilidade e velocidade? Quais são os quick wins? A gente gosta de um tipo de matriz que é de esforço e impacto. Menor esforço, maior impacto, médio esforço, alto esforço, alto impacto. Começa com aquilo que é menor esforço e alto impacto e faz médio esforço e alto impacto. Se é pouco esforço e alto impacto é porque já era para estar sendo feito. Então isso permite você deixar todos mais alinhados, animados com o progresso dos projetos. Depois, valide. Essa POC tem que ser clara, dados reais. O que vai e o que faz desistir em 30 dias. Depois escala isso, né? Integra isso dentro da sua estrutura, com dono interno, com processo documentado. E depois, escale o resultado. Traga isso já como uma cultura da empresa. Mas, Matheus, você trouxe muita coisa, como é que eu faço para começar agora na minha empresa? Se eu fosse começar amanhã. Para amanhã eu trouxe para você aqui um primeiro mapa. Faz aqui um assessment. Você vai fazer um assessment básico de 6 passos, dentro da sua área, dentro da sua empresa. Olha lá, você vai olhar estratégia de liderança, de 0 a 5, na sua nota. Se você está em estratégia de liderança 2 e você quer ir para 3, definir os objetivos claros, priorizar o impacto financeiro, eficiência, vantagem competitiva. Se você tem ali prontidão dos dados, você está em 2, você quer ir para 3, organiza, integra os dados para suportar automações, análise de decisões inteligentes. Se você tem ali pessoas e cultura, como é que está meu time, como é que eu sei? Se você está ali no 1 e quer ir para o 3, você vai ter que desenvolver uma cultura orientada, é banho de loja, conhecimento. O que está acontecendo no seu mercado, no mundo, no Brasil e nos concorrentes. E você tem uma visão prática de onde você está e para onde você pode começar a ir a partir disso. Junto com isso, governança, lembra que a gente falou aqui? E segurança. Não adianta fazer excelentes projetos que daqui a pouco você tem riscos reputacionais ou muito maiores do que imaginava, se não olhar para isso desde o início. Estabelecer regras mínimas de uso, segurança, compliance, controle de dados, processos de operação, padronizar os processos críticos antes da automação para garantir escala e eficiência. E tecnologia e infraestrutura. Ó. Se você está em 2 e quer ir para 3, você vai olhar quais sistemas eu tenho que modernizar, o que eu tenho aqui de documentação para as integrações e como é que eu suporto essas aplicações de forma escalável. Bom, não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Então, ó, agilidade é básico bem feito, adaptação também. Não tem como pensar futuro com a cabeça do passado, não tem como trazer para o presente as dores do passado. Tem que olhar o presente e o futuro com a cabeça do presente e do futuro. É muita coisa nova, por isso estamos aqui fazendo esse guia acontecer. Matheus, quero fazer um projeto novo, é 100% novo, o que eu faço? Bom, o que a gente geralmente faz? A gente trata isso com uma estrutura simplificada de Leanception. O que você vai fazer? O que o seu projeto é? O que ele não é? O que ele realmente entrega de valor na jornada do seu cliente? O que ele tem que ter, no mínimo, para poder, de fato, começar a entregar resultado tangível? E como que você visualiza isso de tempos em tempos? Ó, presente para vocês. Quem ficar até o final aqui, eu deixo aqui um QR Code, eu vou dar esse livro para vocês, tá bom? Para vocês poderem trazer isso de forma prática nos seus negócios e também já aplicar essas metodologias para projetos, seja em empresas, seja em quem também já atua nesse processo junto com no mercado. Pontos importantes nessa aplicação. Olhar os processos que mudam um ponteiro, como a gente falou. Menor esforço, maior impacto, médio esforço, alto esforço, alto impacto. Na jornada do cliente, tem momentos que às vezes ela vai ter que ser revisada para você conseguir fazer esse tipo de trabalho. E olha lá, a partir disso, você tem uma visão que é como está seu negócio hoje,
Como está seu negócio hoje? E qual que é a sua visão de futuro? Olha aí, você vai ter o crescimento esperado no core, você vai ter a transformação da operação, produtos e serviços complementares e novos negócios. Esses são os 3 horizontes trabalhando juntos e acelerados por projetos que você vai escolhendo à medida que a sua maturidade interna também é compatível com os resultados que você pode gerir e principalmente escalar. Lembra que eu comentei da parte da estruturação dos dados? Pois é, eu trouxe aqui. Dados, falar em alto nível é uma coisa, mas é um iceberg. Tem que ter uma estrutura de política e governança, olha lá, propósito de cada coleta de dados, governança de dados e regras de acesso, limitações, estruturas de apoio, autoridade dos dados, ou seja, lei LGPD, a história do conjunto, procedimentos, qualidade, e lá em cima, que é o que a gente mais olha, eventos e transações. Dados históricos, padrões e tendências. Com isso estruturado, o que a gente vai ter? A gente vai ter oportunidade de olhar a nossa estratégia, do que vai rodar em cima dos nossos dados. A gente vai saber o que aconteceu, que é a partir de bons dados que gera o descritivo. O preditivo, o que vai acontecer? O prescritivo, o que eu devo fazer? E a partir disso, você sabe o momento de capturar insights, momento de gerar decisões e momento de ações já voltadas totalmente pela IA, pela automação e aquilo que é híbrido. Bom, como é que a gente atua? A gente atua nesses 4 aqui, 4 pontos aqui. Desde o workshop entregamos as informações claras, diagnóstico, a gente constrói e suporta a construção dos agentes e automações, a gente tem integrações e plataformas e faz a gestão estratégica de empresas. A gente acabou vendo que muitas empresas às vezes não têm, então a gente criou um escritório digital inteligente, trabalhadores digitais prontos, que você não tem, não é assistente, ele já está integrado com uma série de sistemas que, a partir da integração com os seus, já simplifica uma jornada ponta a ponta. Fazendo o quê? Fazendo um processo de um time inteiro dentro da plataforma que já atua do marketing até o financeiro. Alguns resultados aqui super legais de clientes que estavam com 43% do CSAT, aumentou para 94%, redução das tarefas repetitivas, vendas e redução de churn. Bom, pessoal, está chegando o finalzinho do meu painel aqui com vocês. Muito obrigado por estarem até aqui. Eu queria deixar agora uma visão bem prática sobre esse guia, para você poder ter aqui em 6 passos o que você vai fazer para não perder dinheiro, não entrar em nada que não vai gerar resultado para você. Primeiro passo, descubra onde você está. Olha essas 3 dimensões. Os dados estão centralizados? São confiáveis? Existe histórico suficiente para treinar ou alimentar um modelo? Os processos, o processo que você quer automatizar, está documentado? Está funcionando? A IA não conserta processo quebrado não, hein? Pessoas. Existe alguém interno que vai ser dono do resultado? Sem o dono, sem adoção, seu ROI vai ficar comprometido. Passa o projeto para uma pessoa comprometida, que tem conhecimento prático do processo. O investimento certo, agora, não é em IA e é fundação, se você tiver algum dos 3 fracos. Segundo passo desse guia, escolha um problema e não uma transformação. Tudo que é transformacional demora, envolve muitas pessoas e você vai ter muito mais desafios para poder ter ganhos práticos. A IA que resolve um problema específico em 90 dias, que vai gerar caixa, confiança, é isso aí. Pergunta, qual que é a dor que eu vou resolver hoje? Ela libera receita? Ela reduz custo? É mensurável? Então é elegível. Terceiro ponto, defina o resultado antes de escolher a ferramenta. Então a sequência correta seria aqui, 4 passos. Problema claro, métrica de sucesso definida, dado disponível, validado, e aí sim, ferramenta e projeto escolhido. A sequência que faz você perder dinheiro é compra a ferramenta para use case nenhum. E aí, naturalmente, se não tem nada, você vai ter que aprender enquanto você está já pagando. Quarto passo, valide com prazo específico ou abandone. POC sem prazo é piloto eterno, vai fazer você ficar pagando sem ter ganho ou aprendizado. Defina antes de começar qual que é o resultado aqui em 30 dias que prova que vale continuar. Ou qual é o aprendizado que eu tive nesses 30 dias que faz sentido dar andamento. Se você não tiver nada disso, repense. Quinto passo, escale com dono, processo e governança. O dono interno definido, alguém que responde pelo resultado financeiro
Não o fornecedor, não passa esse resultado para o fornecedor só para cobrar ele, porque ele não está ligado, às vezes, com o seu orçamento, ele não sabe toda a sua expectativa interna. Então, conecte isso também com um dono na sua empresa, tá certo? Processo documentado, para que a solução não viva só na cabeça de quem construiu. Governança mínima, política de uso, segurança de dados, controle de acesso, não precisa ser complexo, mas precisa existir. E último passo, conecte ali ao PNL, né? Então, ou seja, não olhar só horas, mas olha o resultado. A pergunta que todo CEO quer saber é o que foi feito com o tempo e com o dinheiro que a IA liberou. Para quem está aqui e quiser, eu vou dar para vocês um diagnóstico gratuito, para você saber em que estágio você está e como que você vai obter mais resultados. Por que a gente faz isso? Porque o nosso propósito é entregar efetividade para as empresas brasileiras crescerem. Fazer é bom, mas ser efetivo é melhor, né? Aprender é bom, mas ter resultado é melhor ainda. Eu sei que isso tudo que eu falei aqui é relevante, é importante, e dá trabalho. Por isso, ó, o pessoal da academia aí, eu já trouxe, ó, Performance Plus, trabalho, sabor, conquista. Esse é da Hard Work Labs, tá vendo? É indicado para quem quer ter sucesso. Isso aí é o suplemento do dia a dia. Pessoal, acabou o nosso tempo. Eu desejo a todo mundo muito, muito sucesso. Deixo aqui meus contatos. Quem quiser aqui o livro que eu comentei, quem quiser continuar essa conversa. Estamos juntos, vamos para cima, vamos fazer história. E vamos tomar boas decisões sem errar caro. Muito obrigado, AI Brasil. Muito obrigado. Salva de palmas para o Matheus.